Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Quinta-feira, 17 de março de 2022. Vamos aos destaques de hoje. Conselho Nacional de Justiça analisa reclamação contra desembargador por homofobia. Marvel declara repúdio a legislações anti-LGBTQIA+. O que Paulo Vaz, Pedro HMC e Vini têm em comum? Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no Metrópolis. CNJ decidirá sobre desembargador que atacou homossexuais em julgamento. Publicado em 15 de março de 2022 por Cleomar Almeida. O Conselho Nacional de Justiça confirmou nesta terça, dia 15, ao Metrópolis, que vai analisar a reclamação disciplinar proposta contra o desembargador Jairo Ferreira Júnior, que há 6 dias atacou homossexuais ao criticar a Globo, durante julgamento no Tribunal de Justiça de Goiás. As declarações dele foram divulgadas em primeira mão pelo portal. Na reclamação, as entidades destacaram que, durante sessão online na última quarta, dia 9, o desembargador cometeu o crime de racismo homotransfóbico, o que, segundo o documento, não é protegido pelos direitos fundamentais à liberdade de expressão. O julgamento foi transmitido pelo canal do TJ de Goiás no YouTube. Os senhores e senhoras já viram a coisa mais perniciosa e vulgar que é a Globo? De mostrar, propagar e enaltecer o homossexualismo? Mulher com mulher se beijando lá, homem com homem se beijando, perniciosa. Disse o desembargador durante sessão online da Corte Especial do TJ de Goiás, ao lado de outros desembargadores. Na ocasião, Jairo fez as declarações ao manifestar voto favorável a um juiz que, em decisão, lamentou que se relacionar com putas não é mais fato de boa reputação. E que ironizou o Supremo Tribunal Federal, o PSOL e o ex-deputado federal Jean Willis. Por maioria de votos, 12-6, o procedimento administrativo disciplinar foi instaurado contra o juiz ao final. Depois do julgamento, as declarações do desembargador repercutiram ainda mais e provocaram críticas de colegas de toga e das entidades que se organizaram para fazer a reclamação disciplinar contra Jairo no CNJ. A reclamação disciplinar protocolada pelo advogado Paulo Roberto Iotti Vecchiati foi apresentada pelas seguintes entidades ao CNJ: Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, a ABGLT, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, Associação Mães pela Diversidade, Associação Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a ABMLBT, Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero. As entidades ficaram ainda mais incomodadas porque, durante a apresentação de seu voto, o desembargador continuou suas críticas usando homossexualismo e não homossexualidade para se referir a pessoas que se relacionam com outras do mesmo sexo. Nós temos que aderir simplesmente porque houve uma evolução no aspecto dos costumes sexuais. Não vou dizer que a coisa ficou pervertida porque antigamente a perversão existia, e talvez até mais que hoje, mas era escondida, afirmou Jairo na sessão de julgamento do TJ. Além disso, durante a apresentação de seu voto, o desembargador reforçou o uso de expressões consideradas machistas. O cara que era homossexual não saía do guarda-roupa. Hoje sai, pronto e acabou. Sai de mão dada lá no shopping center, de mão dada um com outro companheiro e ninguém tá nem aí, afirmou Jairo. O TJ de Goiás não quis se manifestar sobre a reclamação contra o desembargador enviada ao CNJ. Em nota, a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás informou que
sempre defenderá o direito do magistrado de ser respeitado no exercício de suas funções e também a liberdade de decisão conferida aos juízes e desembargadores. A associação ressaltou ainda que é assegurada ao magistrado independência funcional e liberdade de expressão no exercício fundamental das decisões e explanação durante as sessões. O meio processual legítimo para se questionar decisões ou condutas é o recursal, disse a nota. O Metrópolis também solicitou resposta do desembargador por meio das assessorias do TJ de Goiás, mas não obteve retorno dele. É muito bom quando a gente vê gente que se acha intocável tendo seu comportamento investigado. Ninguém deveria se achar acima da lei, mas no Brasil a impunidade é corriqueira, né? E é muito importante noticiarmos situações assim. A gente ainda não sabe no que vai dar, pode não dar em nada, inclusive não seria surpresa, né? Mas só esse barulho já demonstra que a gente não tolera mais e que vamos às últimas consequências pelos nossos direitos e pelo respeito às nossas existências. Muito obrigado, Dr. Pauliotti, defensor das nossas causas desde muito tempo, e obrigado a todas as entidades que nos representam com tanta dignidade e tanto compromisso. A ABGLT, a ANTRA, Mães pela Diversidade, a BMLBT, o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero. Muito, muito obrigado. Deu no omelete. Marvel repudia legislações anti-LGBTQIA+, em meio à polêmica da Disney. Publicado em 15 de março de 2022 por Eduardo Pereira. A Marvel Studios usou o Twitter para divulgar um comunicado onde denuncia e se posiciona de forma contrária a toda e qualquer legislação que infringe os direitos humanos básicos da comunidade LGBTQIA+. O pronunciamento acontece em paralelo à movimentação de funcionários da Disney, empresa proprietária do estúdio presidido por Kevin Feige, contra o posicionamento da corporação quanto ao projeto de lei americano Don't Say Gay. O texto legislativo proíbe a discussão sobre questões de gênero em escolas do estado da Flórida. Ainda nesta terça, dia 15, um grupo de empregados do estúdio anunciou uma greve em repúdio às declarações do CEO Bob Chapek, após ser revelado que a casa do Mickey financiou políticos favoráveis à lei. Sem tratar especificamente da questão, a Marvel escreveu em sua nota oficial: nós denunciamos fortemente toda e qualquer legislação que infringe os direitos humanos básicos da comunidade LGBTQIA+. A Marvel Studios se coloca a favor da esperança, inclusão e força, e nos posicionamos orgulhosamente com a comunidade. Hoje nós prometemos continuar nosso forte compromisso como aliados que promovem os valores da equidade, aceitação e respeito. O projeto Don't Say Gay circula atualmente no estado norte-americano da Flórida e tem como objetivo proibir que escolas e professores reconheçam a existência de pessoas LGBTQIA+. Além disso, a lei impõe que alunos queer que confidenciem suas identidades a professores sejam expostos aos pais ou responsáveis, tirando do aluno a escolha de quando e como se assumir publicamente. Em 3 de março, foi revelado que a Disney apoia financeiramente lobistas do projeto. Como resposta, o CEO Bob Chapek afirmou em comunicado que entende a importância que esse assunto tem para os nossos funcionários LGBTQIA+. O estúdio, no entanto, não abriu mão das doações ao projeto, dizendo que o maior impacto que a empresa pode ter na criação de um mundo mais inclusivo é através do conteúdo inspirador que produzem. A fala de Chapek, assim como a manutenção do financiamento a uma lei homofóbica, levou funcionários da Disney, como o roteirista Benjamin Simon, Dana Terrace, Bill Motz, Sacha Palladino e mais, a repudiarem publicamente a empresa e seu CEO. Durante o Dia dos Acionistas de 2022, Chapek admitiu que a posição inicial da empresa estava errada e que a Disney reavaliará sua forma de apoiar a comunidade LGBTQIA+, no futuro. Gata, o meme que o Rod ama. Sei lá, mas eu lembrei da minha mãe quando foi ajudada por um familiar quando eu era pequeno e que disse a ele quando ele tentava lacrar em cima dela: você até me ajuda a viver, mas você não compra o meu caráter. Beijo, mãe.
Deu no Colabora, Paulo Vaz, Pedro HMC, Vini e um apelo aos LGBT+. Precisamos parar de nos odiar. Publicado em 16 de março de 2022 por Yuri Fernandes, em um artigo em primeira pessoa. A segunda-feira, dia 14, demorou a terminar para a população LGBT+. A perda precoce do ativista trans Paulo Vaz, de 36 anos, deixou angustiados nós em nossos corações e também questionamentos sobre qual comunidade estamos construindo. A causa da morte não foi divulgada, mas é de conhecimento a onda de transfobia da qual ele foi vítima no dia anterior pelas redes sociais. E aqui não cabe a mim explicar a origem ou replicar tais comentários, mas sim enfatizar que eles vieram na grande parte de homens cis gays, infelizmente. Diante dos últimos fatos, é urgente falar sobre. Não adianta cobrar e esperar mudança da sociedade se na nossa própria casa não existe respeito, acolhimento e empatia. Qual exemplo queremos ser ou dar quando usamos piadas para ofender um homem trans e brincadeiras para desmoralizar mulheres trans e travestis? Não é por sermos LGBT+, que temos passe livre para a transfobia. Quando nós, homens cis-gays, vamos reconhecer nossos privilégios dentro da sigla e usá-los a favor dos nossos que estão gritando socorro, literalmente? Estima-se que 42% da população trans já tentou suicídio, contra 4,6% da população em geral. E 85,7% dos homens trans já pensaram ou tentaram cometer o ato. Enquanto muitos gays lutam pelo direito de amar, pessoas trans lutam para sobreviver. O amor muitas vezes nem está em pauta. É preciso descer do salto e olhar para a base da nossa pirâmide social. Para os mais velhos que chamamos de mariconas, para os mais pobres, para as pessoas pretas, para as mulheres lésbicas, para as travestis e trans, estando elas nas ruas se prostituindo para comer ou nas faculdades à espera de um diploma que não será suficiente para amenizar o preconceito. Gays sofrem, todos os dias. A homofobia mata. A transfobia também mata. E humilha, mesmo após a morte, com requintes de crueldade, em lugares públicos de dia ou à noite. E não se trata aqui de comparar os dois crimes, e sim de olhar para as estatísticas, para os noticiários e para as vidas que se foram ou que deixamos ir. Vidas como a de Paulo, que mesmo com uma grande rede de apoio se tornou difícil de suportar. A maioria das pessoas trans nem suporte tem. São expulsas de casa, da escola, do mercado de trabalho e até do seu mesmo, ciclo de amigos. E só falo com essa certeza porque já entrevistei muitas, de jovens a idosas. A história se repete. E por que Vini do BBB 22 no título do artigo? Vou responder usando um post do Pedro HMC, marido de Paulo Vaz, que deveria ser abraçado de todas as formas possíveis, mas também enfrenta o ódio gratuito nas redes sociais. Ele traduziu um tweet do ativista Alexander Leon, que viralizou. Pessoas LGBT+, não crescem sendo elas mesmas. Crescem sacrificando e limitando suas espontaneidades para minimizar humilhações e preconceitos. Nosso maior desafio da vida adulta é escolher quais partes de nós são o que somos de verdade e quais criamos para nos proteger do mundo. Difícil achar algum LGBT+, que não se identificasse, mas quando temos um exemplo ao vivo 24 horas por dia dessa limitação da espontaneidade que nos é imposta, não só nos afastamos como detestamos. Falta de espontaneidade essa que esteve no discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Vini nesta terça, dia 15. Nessa mesma pirâmide que já citei, Vini também está na parte de baixo. É pobre, negro, afeminado e está longe dos padrões de beleza impostos pela nossa própria comunidade e, acreditem, é ainda mais cruel do que a da sociedade como um todo. Então, o que resta para Vini? O humor, seja bom ou ruim, mas é onde ele encontra refúgio. Mas não é natural. Mas é a arma que ele tem para não abaixar a cabeça, para superar os traumas e para ser aceito. Assim como você também criou ou deixou de lado algo. Afinal, somos essas pessoas animadas mesmo o tempo todo? Ou nos fazemos assim para sermos benquistos pelos olhares heteronormativos? Também não somos carentes? Também não buscamos o amor das pessoas?
E por que é tão difícil dar o nosso? Vini vai precisar de apoio aqui fora. Os administradores já haviam alertado para a quantidade expressiva de ataques homofóbicos que ele vinha sofrendo nas redes. Comentários chegaram a ser bloqueados. Será que é só mesmo pelo jogo? Como foi dito em um pronunciamento da equipe, todos têm direito de gostar ou não dele, mas homofobia é crime. E pode punir inclusive nós, gays. Que o Brasil receba de braços abertos, que Paulo descanse depois de 36 anos de batalhas diárias, que a comunidade LGBT+, não deixe as suas questões de autoestima e de rejeição afetarem os dupla ou triplamente vulneráveis, que a saúde mental não seja só um conteúdo de post compartilhado no Instagram. Cuide muito bem da sua e, se não puder ajudar, não prejudique a do outro. Nada a declarar. O artigo está completo. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha, e hoje, depois de 2 dias com energia bem down, numa vibe melhor. Lívia Lamblé, minha amiga, podcaster no Criador e Criatura e no Postei e Saem Correndo, inclusive ouça, me mandou o WhatsApp perguntando se estava tudo bem porque a minha voz estava borocochosinha nos episódios de ontem e anteontem. A partida de Paulo Vaz e tudo que circunda o fato, exatamente como Yuri Fernandes falou no seu artigo para o Colabora, que falei agora, tudo isso me fez muito mal, me envergonha como gay, como cis, como branco, porque apesar de humildemente me considerar uma exceção a essa regra, eu faço parte desse grupo de pessoas da comunidade. Melhoremos, gays. Essa síndrome de Regina George já tá over. Tá matando gente que a gente devia acolher. Bom, #divulga LGBT. Se você tem um projeto pela comunidade sobre a comunidade LGBTQIAP+, manda uma mensagem de voz pra gente lá no Anchor, ou na DM do Twitter, ou no direct do Instagram, ou por e-mail lá no queobichapod@gmail.com, contando em 1 minutinho sobre esse projeto que a gente quer disponibilizar esse espaço pra você no episódio, tá? As nossas redes sociais estão na descrição do episódio, juntamente com os links para as matérias completas. Leia as matérias completas, tá? O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Que o Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Amanhã a gente tá de volta e amanhã é sexta, então pode ir ficando feliz aí, hein? Beijo!